Agora, a trigonometria para o triângulo retângulo ou qualquer triângulo, não importa. Geralmente, esses ângulos aparecem com muita frequência, então é dado para que você saiba esses valores. Então, aqui vamos entender um modo para decorar essa tabela e saber mais fácil. Então, aqui nós temos o plano cartesiano, olha lá, é x e aqui é o y, né, que nós chamamos. E aqui no cruzamento deles nós temos 0. Bom, então aqui foi convencionou uma circunferência de tamanho de uma unidade. Então, aqui vale 1, aqui vale 1, né? É o lado positivo de x, lado positivo do y. Aqui é o lado negativo do x, é menos 1, e aqui é o lado negativo de y, menos 1. Então, convencionou o que também? Que essa reta aqui, que a gente chama de x, é o cosseno. Então, vou colocar os valores de cosseno. Então, ou seja, na horizontal, nós já vimos isso, né? Cosseno, relação da sombra com o objeto quando eu olho para horizontal. Quando eu olho para vertical, é o seno. Então, cosseno e seno. Então, vamos colocar aqui esses ângulos aqui. Então, ângulo 0, aqui é o próprio 0, né? 0 grau. Eu vou trocar de lugar esse 1 aqui, eu vou passar aqui para dentro, aqui assim, ó, 1, tá? E aqui eu vou colocar o 0 grau. 0 grau, né? Não tem grau nenhum. Então, aqui no meio nós temos o 45 graus, né? 45 graus. E 15 graus para baixo temos o 30. Então, vamos pôr aqui o 30. Olha lá. Posso pôr em reta também, talvez fique mais fácil. Aqui e aqui, na mesma medida, 60 graus, tá ok? Então, aqui também, ó, eu vou passar o 1 para cá, que fica mais fácil eu escrever o grau aqui em cima. Então, aqui nós temos 90 graus, correto? Ó, o ângulo reto aqui, 90 graus. Vou fazer esse pedaço aqui. Então, olha lá, se eu pegar aqui o ângulo de 60 graus e baixar ele para cá, olha lá, pegar aqui, quanto vale o cosseno? Aqui vale meio. E aqui, quanto vale o cosseno de 45? Vale raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Esses mesmos valores são encontrados no seno, só que ao contrário. Então, olha lá, que é ao contrário. Então, aqui é meio, raiz de 2 sobre 2, e aqui raiz de 3 sobre 2, né? Estamos recordando esses valores. Então, aqui podemos colocar esses valores na tabela. Então, vamos lá. Como é que eu vou montar essa tabela? Então, eu vou começar aqui pelo seno. Olha lá. Seno de 0 grau. Então, eu tô aqui no 0 grau, só que eu quero seno. Então, eu ando até a reta do seno. Quanto é que deu? Deu 0. Olha lá, 0. 0. Agora, aqui, ó, no 30 vai dar meio. No 45, raiz de 2 sobre 2. 60, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui um jeito fácil de você decorar assim, é, ó, 0, 1, 2 e 3. E agora aqui nós vamos colocar tudo sobre 2. Então, sobre 2, sobre 2 e sobre 2. E aqui nós vamos colocar raiz. Se eu coloco raiz aqui, raiz de 1 é 1, então não precisa colocar. Então, eu coloco aqui raiz de 2 e raiz de 3. Pronto. Veja que é uma forma fácil de você montar a sua tabela. E completando aqui o 90 graus, ó lá, 90 graus vale 1, né? Que eu coloquei aqui no começo o 1, que é
a medida da circunferência. Então, 90 graus vale 1, tá ok? O cosseno, nós sabemos, é a mesma coisa, né? São os mesmos valores, por quê? Porque os dois têm o mesmo significado. É a relação do objeto com a sua sombra. Só que um olha para o chão, né? Olha para a horizontal, e o outro você olha para a vertical. Então, aqui é só inverter, ó lá. Aqui eu tenho 1, o 1 vai vir para cá, ó lá. Cosseno de 0 grau é 1, ó, 1 aqui, né? Então, aqui é só eu inverter, ó. E o cosseno de 0 grau? E o cosseno de 90 graus? Então, ó lá, eu tô aqui. Eu quero 90 graus, eu ando aqui na reta do cosseno e encontro 0. Tá vendo? Então, é tudo a mesma coisa, né? São os mesmos valores, no entanto, estão invertidos, né? Então, aqui vai ser raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, aqui inverter no meio continua a mesma coisa, né? E aqui, meio. Então, veja, então essa é a tabela que você tem que saber, né? Sempre vai aparecer para você esses ângulos aqui. E se aparecerem outros ângulos, como nós vimos nos exemplos da aula anterior, você tem que ter uma calculadora ou então uma tabela tem que ser fornecida para você. Bom, então nós montamos aqui, né? Agora aqui, tangente desses ângulos. A tangente é uma reta que passa aqui, ó. Ela passa paralela a seno. Nós sabemos que a tangente é seno sobre cosseno, né? Seno sobre cosseno. Então, basta eu dividir, ó lá. 0 dividido por 1 dá 0. Agora aqui, olha, 1 dividido por 0, eu não posso dividir por 0. Então, aqui é 1, não existe. Agora, vamos entender por que não existe? Por que não existe tangente no 90 graus? Porque a tangente é uma reta paralela ao seno. Então, olha lá, ela não toca o 90 graus, ela toca o 0 aqui, ó. Ela tá tocando 0 aqui no 0. Mas ela não toca esse 90 graus, correto? Então, ali não existe, eu não posso dividir por 0. Bom, então aqui vamos continuar dividindo, ó lá, 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2, o 2 corta e ficamos com 1 sobre raiz de 3. Ó lá, né? Cortou os dois e aqui ficou. Só que lembrando que eu não posso ter raiz no denominador, então eu tenho que racionalizar. Ó lá, 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 9, que vale 3. Então, aqui é raiz de 3 sobre 3. Olha lá, dividir raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, dividir o número por ele mesmo, dá 1. E esse último aqui, ó, cortou o 2, sobrou só raiz de 3. Então, veja como é fácil fazer essa tabela. Claro que depois de você fazer muitos exercícios, você acaba decorando os valores. E tenha sempre em mente esse esquema aqui da circunferência, porque depois vão aparecer outros ângulos aqui para você, ó. Essa parte aqui que o cosseno é negativo e o seno é positivo. Os valores vão ser sempre os mesmos, aí vai começar a mudar o sinal, né? Olha lá. Na hora que eu trouxer para o lado de cá os ângulos, também vão ser os mesmos valores, só que ambos vão ser negativos. E aqui é a mesma coisa, né? Ó, então, aí a gente vai dar essa volta toda aqui, os 360 graus. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui nessa, vamos treinando esses valores aqui do primeiro quadrante. Vamos recordar a lei do cosseno. Então, aqui eu tenho um triângulo qualquer, coloquei o triângulo ABC. Então, lado oposto ao ângulo A, eu chamo de Azinho. Lado oposto ao ângulo B, eu chamo de Bzinho. E lado oposto ao ângulo C, eu chamo de Czinho. Então, em relação a esse lado aqui, a esse ângulo aqui,
O quadrado do lado de um triângulo é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Esse nós já vimos, não é o teorema de Pitágoras? É, só que aqui é aplicado a um triângulo que não é retângulo, porém ele tem uma continuação. Se fosse retângulo, pararia aqui, né? Ficaria só com esse pedaço aqui, né? Se aqui fosse um ângulo retângulo, seria hipotenusa ao quadrado, esse outro lado ao quadrado e esse outro lado ao quadrado. É essa fórmula aqui. Porém, aqui é um triângulo qualquer. Olha lá, ele tem um ângulo maior que 90 graus aqui, mas poderia ser um ângulo menor também. Então, ele tem um complemento aqui, menos o dobro do produto desses lados. Então, menos 2 vezes os outros dois lados aqui, ó, vezes o cosseno desse ângulo aqui. Então, esta fórmula aqui, você tem que saber. Estão lembrados? Lei do seno. Vamos lembrar? As medidas dos lados de qualquer triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos. Então, olha lá, o Azinho dividido pelo seno de A é o mesmo valor que B dividido pelo seno de B. Então, ó, o Bzinho dividido pelo seno de B, que é também igual a Czinho, aqui, Czinho dividido pelo seno desse ângulo C aqui. Então, essa é uma fórmula mais curta, né? Claro que você só vai usar uma dessas igualdades, ou essas duas, ou aqui assim, né? Aí vai de acordo com o exercício dado. Vamos ver uns exemplos? Sendo o cosseno de 35 graus aproximadamente igual a 0,82, calcule x. Então, aqui temos um triângulo qualquer e nós temos uma fórmula, né? Falou em cosseno, vamos usar a fórmula do cosseno. Então, lembre que é o lado ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes os outros dois lados, que não seja esse aqui, né? Vezes o cosseno do ângulo, vamos colocar ângulo A aqui, né? Aqui não tem letras, mas vamos colocar A. Então, aqui, ao quadrado, então, é o ângulo que está querendo aqui, né? Se eu chamei aqui de A, então vamos colocar aqui, então, aqui, ó, A, né? B e C. Então, aqui é o Azinho, olha lá, é o que eu estou procurando, x ao quadrado. Eu quero o valor de x aqui. B ao quadrado, qualquer um deles aqui, né? Mas nesse desenho aqui é o 3, né? Poderia ser o 4. E aqui C ao quadrado, 4. Menos 2 vezes o B vezes o C, vezes o cosseno de 35 graus. Então, veja que aqui ele deu uma tabela para você, né? Ele não deu a tabela, ele forneceu um valor direto para você desse ângulo aqui. Então, aqui é só conta agora. Então, aqui, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 2 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24, que multiplica o 0,82. Bom, temos que resolver aqui, né? Então, aqui, vamos lá. Aqui está independente dessa multiplicação, então eu posso resolver esses dois. Não posso subtrair aqui, né? Porque aqui eu tenho que resolver primeiro a multiplicação. Então, 9 mais 16 dá 25, menos. Vamos fazer essa continha aqui, um rascunho. 24 vezes 0,82. Então, 2 vezes 4, 8. Aqui dá 4. Aqui dá 32, vão 3. Aqui dá 16, esse é 18, 19. 19. Então, somando aqui, vai dar 8, 6, 9 e 1. Tem esse zero aqui, ó. Então, zero aqui na frente. 2 casas depois da vírgula? 2 casas depois da vírgula. Então, vai dar um
19,7, né? Podemos pôr 19,7, vamos arredondar ali. Olha lá, 19,7 aproximadamente. É tudo aproximado, porque esse valor aqui também é aproximado. Então, x ao quadrado é igual, vamos ver 25 menos 19. Então, aqui tem que igualar, né? Então, aqui já passou para 4. Então, aqui vai dar 3, né? Aqui emprestou 1, né? Fica 10. Então, aqui também não dá. Então, 14 menos 9, 5. Então, 53. Desce a vírgula, 5,3. Então, aqui vai ficar igual, mais ou menos, só que aqui a gente não põe o mais ou menos, né? Porque é uma figura. Então, se é figura geométrica, só tem positivo. Então, raiz quadrada de 5. Vamos deixar assim, raiz quadrada de 5, aproximadamente, raiz quadrada de 5. Então, esse é o valor aqui do x, raiz quadrada de 5 metros. Então, aqui é metros também. Calcule o perímetro do triângulo, sendo o seno de 75 graus, vou colocar o grau aqui, né? 75 graus, aproximadamente a 0,95. E aqui está o triângulo. Bom, então vamos analisar aqui. Ele quer perímetro, então o perímetro é a soma dos lados. Nós só temos um lado aqui. Então, mas vamos pensar aqui, nós temos dois ângulos. Ele já passou a medida aqui de um ângulo que não está escrito aqui. Ué, então só pode ser esse próximo ângulo, só pode ser o 75. Mas por que seria 75? A soma dos ângulos de um triângulo é 180. Vamos fazer um breve rascunho aqui. Então, ó, eu tenho 60 graus com 45. Então, dá 5, dá 105. 180 menos o 105 dá o 75, né? 75 mais 105, 180. Então, aqui é 75 graus. Então, a lei dos senos fala que azinho, vamos considerar aqui o ângulo, vamos colocar aqui, ó. Ah, pronto. Então, que o azinho, aqui no caso é 5, é o lado oposto àquele ângulo, né? Dividido pelo seno, no caso aqui de 75, é igual. Agora, vamos fazer um por um. Então, aqui, ó, seno, vamos colocar aqui B. Então, aqui nós vamos achar Bzinho. Então, o Bzinho que nós queremos do seno de 45 graus. Então, pronto, seno de 45 graus nós temos naquela tabela, né, que foi dada. Então, vamos substituir os valores aqui. Então, seno, aqui ele falou que é 0,95, é igual o Bzinho que nós estamos procurando, e o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Olha lá, né? Faz a conta e isola B, se achou o Bzinho aí, né? Então, vamos lá, que eu posso multiplicar em cruz ou posso dar uma melhorada aqui. Aqui é uma divisão de fração. Como é que fica a divisão de fração? Conserva a primeira, que é o B, e inverte a segunda. Então, 2 raiz de 2. Então, aqui eu posso multiplicar em cruz. Então, aqui eu vou ficar com 0,95 vezes Bzinho vezes 2, igual a 5 vezes raiz de 2. 0,95 vezes 2, então aqui dá 10, vai 1, 18, 19, vai 1. Então, aqui, duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, 1,9. Então, 1,9B é igual a 5 raiz de 2. Então, 1,9 que multiplica vai passar dividindo. B é igual 5 raiz de 2 dividido por 1,9, tá ok? Bom, a princípio você pode deixar assim ou você pode fazer essa continha aqui, ó. Vai dar quase um 2,5, né? Porque 1,9 é quase 2, então
metade de 5 é 2,5. Pode fazer isso aqui. Então, vamos fazer um aproximadamente igual a 2,5. 2,5 raiz de 2. Então, nós encontramos aqui 2,5 raiz de 2. E agora, a mesma coisa nós vamos fazer para o seno de 60. Seno de 60, né? Então, vai ficar aqui, vamos pôr que é um C. Então, aqui é o Czinho, né? Dividido por seno de 60. Então, agora aqui eu posso usar, né, qualquer valor. Eu vou continuar usando o valor dado aqui, tá? Então, nós temos que 5 sobre 0,95, né, que é o seno de 75, é igual ao Czinho, que agora nós estamos procurando aqui, pelo seno de 60 graus. Então, vamos isolar o Czinho. Então, aqui, 0,95 C sobre seno de 60. Olhando lá na tabela, ele vale raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu posso multiplicar em cruz, eu posso melhorar esse aqui primeiro, né? Vamos melhorar ali, fazer igual ao outro. Então, conserva o primeiro, inverte o segundo. E aqui multiplica em cruz. 2 vezes 0,95 e o C. E aqui 5 raiz de 3. Então, mesma coisa, né? Aqui fazendo, a gente já sabe que dá 1,9. Já fizemos essa conta. E aqui 5 raiz de 3. Então, o 0,1,9 passa dividindo. Então, aqui eu posso também, né, ó, novamente, ó, ele dando o mesmo valor. Então, C é igual, posso também colocar um aproximadamente igual, 2,5 raiz de 3. Veja que aqui é 2,5 raiz de 2, né? São valores diferentes. 2,5 raiz de 3. Então, ele quer o perímetro. Então, vamos somar tudo. Então, fica 5 mais 2,5 raiz de 2, mais 2,5 raiz de 3. Bom, eu não posso somar raiz de 2 com raiz de 3, né? Não posso somar esses dois aqui e colocar 5, né? Não dá para somar aqui. O que poderia ser feito aqui será aproximar esses dois valores aqui para poder fazer o cálculo, né? Então, nós vamos ficar aqui com 2,5 vezes, vamos considerar 1,4, a raiz de 2, mais 2,5 e aqui 1,7 para a raiz de 3. Faz a conta e aí soma tudo. Então, 5 mais, vamos fazer um rascunho, 2,5 vezes 1,4, dá 20, vão 2, dá 8 com 2, 10 e 2,5. Então, aqui dá 5, dá 3, 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Então, deu 3,5, mais outro rascunho, 2,5 vezes 1,7, 35 vão 3, 14 com 3, 17 e aqui o 25. Então, 5, 12 vai 1, 4, 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Então, aqui ficamos com 4,25. 5 mais 3,5, ó lá. A vírgula aqui, né? Vamos já pôr 1,0. E aqui 4,25. Então, vamos pôr 0 aqui. Ó lá, vamos somar. Então, aqui dá 5, dá 7, a vírgula. Aqui dá 8. 8 com 4, 12. Então, resposta, o perímetro é 12,75.